ministro Flávio Dino deu uma lição no senador inútil, ex-jogador de futebol, banheirista, oportunista, que só ficava ali esperando para fazer o gol. Indisciplinado ao extremo, que virou senador por conta do voto não sei de quem. Romário. Mas eu vou pegar essa fala do Dino e vou transferir isso para todas as esferas, para que você entenda que isso que ele disse em relação ao jogador banheirista aí, folgado senador, que não faz merda nenhuma, vale para tudo nessa vida. E se você olhar com esse olhar, no exemplo do Dino, você vai entender muita coisa. O que eu discordo, eminente senador Romário, o senhor que foi um dos maiores personagens do futebol mundial, é que especialista em jogar perto do gol, é que você não entenda onde você está jogando. Você tem que entender. Se você é centroavante, você tem que fazer gol. Se você é zagueiro, se você for fazer gol, provavelmente será gol contra. Ou seja, você tem que entender o território que você está. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário brasileiro é perfeito. Eu o conheço profundamente, por dentro. Porque fui magistrado 12 anos. Mas há coisas que são imputáveis ao judiciário, ao juiz, que dependem de mudanças legislativas. Ou seja, o pedaço do campo onde esse jogo se dá não é no Supremo. É aqui. Para, por exemplo, atualizar o Código de Processo Penal, que é de 1941. É este que está em vigor. Se resolver no Brasil aprovar o sistema acusatório puro, que não vige no Brasil hoje. Mas se quiserem o sistema acusatório puro, que o façam. Mas não é o judiciário que pode fazer. E esse é o ponto, líder Renan, fulcral que trouxe aqui. O de que nós precisamos colocar o debate no lugar certo e nos termos possíveis de ponderação, para que nós não olvidemos o princípio basilar da harmonia entre os poderes. O que acontece no Brasil? Nós temos ex-policiais, que são deputados, nós temos ex-esportistas, ex de tudo. Gente que normalmente acabou a carreira aí, estava meio sem grana e tinha bastante popularidade, estava sem grana porque durante o seu tempo em que foi jogador ou aquilo ou aquele outro, não soube administrar o que tinha e resolveu fazer parte daquilo que é a administração do Brasil, para garantir o seu. Ex-comediante, tem que entender tudo, que não entende nada, patavina nenhuma de coisa alguma, e aí fica dando palpite em tudo. E a maioria deles que já são de um histórico de muita malandragem e pouca confiabilidade ou nenhuma contribuição prática, nem na profissão deles, resolvem agora aproveitar a antiga malandragem dos tempos da comédia ou dos joguinhos de futebol das peladas lá nas quebradas para aderir ao discurso fácil, né, populista, que produz algum tipo de ódio e indignação nas pessoas que também, de igual modo, não conhecem nada do sistema. Vou pegar um exemplo aqui de um vídeo que eu já havia comentado do Ciro Gomes. Ele fez uma explicação, a melhor explicação do que é câmbio flutuante, títulos da dívida pública, como que funciona essa questão da especulação em cima do dólar. Ele fez uma explicação muito... Olha, eu esperava que o governo viesse a público e fizesse essa mesma explicação. Mas o governo não consegue, com exceção do Lula, não consegue conversar com o público, com as pessoas. E aí estamos nós aqui, eu em véspera de ano novo, devidamente vestido, para falar daquilo que o governo fala. E a extrema-direita fala muito, distorce muito e não diz nada, mas diz o que quer e consegue o que quer com aquilo que diz, enquanto o governo não consegue falar a linguagem do povo e vai perdendo o povo, que vai se tornando pobre de direito por ignorância e boicote da educação. Simples assim. O Ciro fez essa explicação perfeita, até assim, meio do discurso, quando ele então pensou assim, poxa vida, tudo que eu estou falando, de certa forma, defende o governo e faz com que as pessoas entendam o trabalho do governo e até onde vai a ação do governo e o que extrapola o poder do próprio governo em relação à economia. Porque se o Banco Central é independente e o Banco Central controla juros e controla inclusive o preço do dólar, controla, porque é o Banco Central que pode injetar dólar na economia para fazer o preço baixar. Reserva
cambial, reserva de dólar, o Brasil tem, porque durante o governo do Lula, no passado, foi feita a maior reserva de dólar que o Brasil poderia ter, que está ali para isso, para regular o preço do dólar. Ah, é? Começaram a especular com o dólar? Toma, injeta-se dólar na economia e o preço cai. É a lei da oferta e da procura. Simples assim. Mas os juros e o dólar não estão na mão do governo, estão na mão do mercado. Porque o mercado, quando se fala que o Banco Central é independente, entenda, é independente do Brasil, é independente do povo, é independente dos seus representantes, não, é independente do próprio governo. Mas é totalmente dependente e está subjugado, submetido, é subserviente da Faria Lima, dos especuladores, dos banqueiros, dos donos de corretoras, do interesse internacional, dos investidores que não podem ter prejuízo caso o dólar caia demais, do agronegócio, das commodities que ganham dinheiro em dólar, que portanto, para estes, em relação a estes, é ótimo que o dólar suba. Entende? São coisas que extrapolam a ação do governo. E aí o Ciro fez toda uma explicação, se você, eu ouço, porque ele é inteligente, é didático, é assertivo, canalha também. Mau caráter também. Isso só apareceu agora, porque eu sempre fui fã, não do político, da capacidade de síntese, de construção do discurso, para ser claro e objetivo. Não fã, eu até corrijo, admirador, porque eu não tenho essa coisa de ser fã dos outros, não sou. Admirador, e eu não tinha percebido quanto ele é canalha. E agora, depois de ter feito campanha para ele em 2018, de graça, mas olha, eu desci o pau fazendo campanha pro Ciro em 2018. Claro que eu votei no Haddad no segundo turno, né? Mas enfim, gente, pensa comigo. E aí o cara se mostra canalha. Mas eu queria voltar ao tema central, que eu me perdi aqui, me dispersei. É a fala do Flávio Dino em relação ao merda do Romário, que é só mais um dos tantos merdas que estão lá, que não sabem do que estão dizendo. Outro cara que fala muito, com muita coerência, muitas vezes, trechos, é o tal do Cleitinho. O Cleitinho é um merda também, assim, ele faz questão de assinar o atestado de burro todo dia, mas ele tem uns rompantes assim de macheza, mas não fala coisa com coisa. Só que entre as coisas com coisa que ele não fala, ele fala alguma coisa, e essa alguma coisa pode até parecer, a expressão da indignação do povo que ali representado se faz representar, mas não, ele não representa povo, ele representa seus próprios interesses, é um malandrão também, é ligeiro, assim. É um bagrão ensaboado, se é que você me entende, né? O bagrão ensaboado fez um discurso maravilhoso esses dias, só que do meio pro fim começou a se apoiar em fake news, tipo, a Janja gastou não sei quantos milhões, bilhões, e eu fui verificar, porque tudo eu verifico, e é mentira. Vocês entendem como eles distorcem? E este é o grande problema, porque quando você mente descaradamente, as pessoas percebem a mentira na sua mentira. Quando você fala a verdade e mente pontualmente dentro da verdade, você vira um Olavo de Carvalho e vai talvez até pro quinto dos infernos antes da hora, por conta de que talvez exista uma inteligência superior que não está gostando muito do seu comportamento. Não estou dizendo nada, né? Mas estou. Eu estou dizendo também. Vão tudo pro colo do Satanás. Tem que tomar cuidado, né? Para não ser mal interpretado. Mas enfim, o que acontece? Quando eu digo que o Flávio Dino disse algo em relação ao inútil do Romário, e isso pode ser estendido para todas as esferas da sociedade, isso é um fato. Você tem que compreender qual que é a função do executivo, do legislativo, do mercado, do banco central, do judiciário, para entender que em um jogo, o exemplo do futebol é uma coisa até meio que lugar comum, né? Mas é o que o povo entende. No jogo, tem quem jogue no gol, na defesa, no centro, nas laterais, no ataque, e tem aquele que fica ali bem na pequena área esperando a oportunidade para tirar vantagem. E faz gol. E é quem fica com a moral, às vezes. O cara é goleador.
Mas ele não estava lá atrás dividindo, não estava no meio se arriscando, não estava passando por... Não, ele estava ali só esperando. Então na vida tem muita gente que é o tal goleador da banheira. Se é que você me entende a quem eu me refiro. Que leva sempre vantagem, mas não soa muito a camisa, não. Enquanto os colegas estão ali na concentração, deixando de praticar algumas coisas que ele não gosta, né? Tá lá aquele que fica na banheira, tá na quebrada, na noitada, na balada, na puta. E vai vir no dia seguinte meio sonolento, mas como ele tem que só ficar ali e não tem muito o que correr pra lá e pra cá, tá tudo bem, ele vai tá com a cabeça bem tranquila. Enfim, mas vamos voltar ao assunto, né? Que eu meio que dou umas divagadas às vezes. Mas então, cara, às vezes o cara joga na banheira e não sabe que tem uma função toda pra trás dele. Que não é ele que é o grande herói, que é um time. Então o cara não sabe jogar no time, ele não sabe jogar em equipe e quer ser deputado. Tem muita gente que fracassa como trabalhador, como profissional liberal, como profissional de qualquer que seja a área e resolve ser político, porque tem lábia, popularidade, mas ele não sabe jogar no time. Fazia gol, porque é malandro. Né? E este às vezes pensa assim, não, eu vou entrar nessa, né? Tá cheio, o Congresso Nacional tá cheio de gente assim. Aquele, engoliu um coiói com o rabo de fora, esqueci o nome dele. O Farrur, Sargento Farrur mesmo. Ele não tem uma história assim muito linda na polícia aqui do Paraná. Eu sou paranaense, eu vi. Tem um vídeo dele no YouTube que, se você procurar lá, apreensão de substâncias, Sargento Farrur, vai aparecer ele dando uma explicação para a imprensa que ele tinha apreendido, lá ele e a equipe dele, um volume expressivo daquele pozinho que estava no avião do Bolsonaro, você lembra? Os 39 quilos. Bolsonaro, enquanto presidente, às vezes alguém se aproveitava do avião dele para levar, ele não sabia de nada, para levar substâncias, aquele mesmo pozinho. Aí o Farrur apreendeu e ele provou da substância e, como ele já conhece, pelo menos é o que fica subentendido na fala dele, dos diversos níveis de qualidade da tal substância, ele disse, esta é pura mesmo, que eu provei um pouquinho e tô meio, sabe, às vezes dá a impressão que aquele efeito nunca passou pelas falas dele, né? Mas não estou dizendo que ele usou, ele só teve a intenção, porque se for mandar para o laboratório para ver o que é, o que não é, por que não já testar, né? Daí já dá uma animada, a gente já consegue fazer outras apreensões, quem sabe talvez reservar um salgadinho só, uma amostrinha, para depois, Tô dizendo nada, mas ali naquele momento ele tinha provado e disse, olha, eu experimentei, é da boa. Então já vem com histórico, e aí vira deputinho. E deputinho fica lá falando, gritando e não faz nada, não diz nada, mas ganha a voto do povo. Otário. Gente, antes de eu continuar, eu quero falar muito seriamente com você. Não vai embora, fica aqui que eu tenho coisas importantes para dizer. Eu falo de forma leve, então você não vai sair daqui depois do meu vídeo pior do que você entrou. Você vai sair mais animado, apesar das denúncias que eu faço de forma leve. Entenda como que funciona aqui. A coisa aqui é para você sair bem, apesar de todo o lixo que você vai ter que ver. Na marra, assim, que eu vou fazer você ver. Mas, gente, apoia o meu canal. Em 2025, esse canal tem que ser um dos principais canais progressistas das redes sociais, principalmente no YouTube, que eu estou crescendo por lá. Então, eu quero que você engaje, que você compartilhe o link. Daqui a pouco eu vou. O link do meu conteúdo para as pessoas, manda lá o link. E eu estou aqui pedindo há 5 anos eu estou dizendo assim, esquerda, eu preciso do apoio de vocês. Mas sabe que ninguém até agora se manifestou? Claro que quando eu sozinho consegui o engajamento, eu e meu público, engajamento, assim, dizer, opa, vamos tirar uma casquinha com esse cara, só que aí, não, aqui não, jacaré. Não me ajuda agora, depois não venha querer pegar carona, achar que eu estou à venda. Eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Eu sou livre pensador, livre, a minha boca é livre, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu acho, o que eu penso, eu falo o que eu vejo. Não sou do tipo que se conduz no cabrestinho por dinheiro nenhum. E eu tenho pedido ajuda, mas não quero mais. Eu vou pedir ajuda para o meu público. Em 2025, assuma um compromisso comigo, porque se você ajudar a manter este canal, a chavinha tá aqui, Eu vou continuar sendo independente. E se tiver que falar contra alguém, porque este alguém errou, eu tenho toda a liberdade
Eu tenho um olhar progressista por convergência, em decorrência de eu ter um pensamento humanista. Por convergência, estou mais à esquerda, mas eu sou um humanista. É que as ideias convergem, né? Eu vou ficar do lado de quem coloca as pessoas em primeiro plano. A direita e o seu conluio mercado estão colocando os interesses monetários, financeiros, da grana, da especulação e do superfaturamento em primeiro plano. Então não tem como uma pessoa humanista, empática, que olha para as pessoas com o olhar de quem tem compaixão, de quem quer que o mundo seja mais igualitário, mais justo. Não tem como alguém que sabe que tem pessoas que não têm condições. Gente, é isso aí. Apoia o meu canal e tamo junto. Não tem condições. O cachorro do vizinho é isso, gente. Eu tenho que construir uma área com isolamento acústico nessa casa. Um canal sério. Não pode ter essa interferência. Sem falar que o meu TDAH, eu já tô zerado de energia, porque eu já gastei toda a minha energia, toda a minha... gastei porque é muito estresse. A minha mente escapa. E eu já não sei o que eu tô falando. Foge, entende? Foge. É isso. Então, o que tem que ser entendido? Quem, deputado que fala mal do judiciário por conta das leis, tem que entender que o judiciário não legisla. Quem cria a lei é o próprio deputinho que fala mal do judiciário. Então, que este tal deputinho apresente propostas, projeto, PEC, para melhorar o Código Civil, melhorar as leis. Mas não apresenta, porque dá trabalho demais. Às vezes ele poderia ter um assessor preparado para construir esses projetos, mas às vezes o assessor rende mais se ele não existir. For um laranja, porque aí o dinheiro do pagamento desse assessor pode vir para mim mesmo. Você entende a lógica? Às vezes eu coloco um parente, um assessor, que aí ele fica ali. Eu dou milão por mês para ele, o restante do salário vem para mim, eu não preciso apresentar projeto nenhum, porque eu fico gritando, xingando todo mundo no Congresso, igual fez Bolsonaro por 30 anos, e o povo vota em mim, o que interessa mesmo é eu ganhar o voto. E pegar as rachadinhas, e viver da mamata, e gritando aquilo que todo mundo quer ouvir, sem fazer nada para mudar aquilo que eu acuso os outros daquilo que eu deveria fazer. Basicamente é isso. Então no Brasil é isso, gente. O tiozão do churrasco, que fugiu da escola, ele é especialista em economia. Ele é especialista em política. E ele fica enchendo o saco das pessoas durante o churrasco. Por isso que você não recebe mais visita, ninguém quer mais ir na tua casa, porque você é insuportável. Tiozão.